a gente tem hoje um cenário de profissionais que atuam na enfermagem que ainda não sabem como utilizar a sua assistência de forma ética, legal, né, e científica. Quando a gente fala de consultório, nós estamos falando de um profissional que está habilitado a prestar consulta. E dentro da enfermagem hoje, o único profissional que está autorizado, né, que tem lei que respalda a consulta é o profissional enfermeiro. E de preferência, se você quer abrir um consultório, você precisa se especializar naquela área do consultório. Então, por exemplo, hoje um enfermeiro que se especializa em enfermagem estética, ele é especialista em estética, e ele abre o consultório de estética e daqui a pouco ele abre uma clínica que é maior. E ele pode contratar um técnico de enfermagem que fez especialização de nível técnico em estética para trabalhar com ele, por exemplo, com medidas não invasivas. Drenagem linfática, drenagem para celulite, lá, aquela gordura localizada, fazer limpeza de pele. Então, muitas vezes o que está acontecendo agora, o mercado o enfermeiro especialista de nível superior, ele fica mais focado para os injetáveis, botox, preenchimento, enzimas, etc., que são os injetáveis, e que isso também demanda uma expertise, um curso específico. Então, hoje ele faz pós-graduação em estética e faz mais um curso com uma carga horária ampla de botox. Ele faz um curso de amplo... Ele vai desenvolvendo competências em vários procedimentos. Assim, isso. E aí, ele pode muito bem faz a consulta, realiza os injetáveis e os outros procedimentos que podem ser feitos pelo técnico, ele também pode oferecer para os clientes. Até porque, se ele não tem uma cartela de serviços, eu vou ao enfermeiro fazer botox a cada 3, 4 meses. Só que todo mês você precisa pagar seu aluguel, condomínio. Então, às vezes, só vender os injetáveis, você não consegue ter uma demanda. Não tem prospecção. Rentabilidade. Então, quanto mais oferecer serviços, você vai ter o quê? Aquele cliente que vai tanto para o botox, que vai limpar a pele. Você vai fidelizar o cliente. Fidelizando e vai gerando uma renda ali, independente dos injetáveis. Por quê? O injetável você vai a cada 6 meses, a cada 3 vezes ao ano. E os outros dias. Então, acrescente, por exemplo, massagem relaxante, massagem com pedras quentes. Então, ele, no seu consultório, ele pode contratar um técnico que tem essa capacitação e especialização e faz parceria os dois juntos. Então, o enfermeiro é responsável legal pelo técnico e os dois empreendem juntos. Então, isso é muito legal. Isso é possível. É possível. Uma coisa que a gente precisa esclarecer é que a gente sabe que tem técnicos que estão atuando hoje, né, na área de prestação de serviços sem a presença do enfermeiro. E aí tem que ter muito cuidado, porque o que acontece muito é que o técnico de enfermagem, que tem lá o seu Corém, ele trabalha, né, faz os seus plantões ou atua na atenção básica e ele faz cursos de nível, por exemplo, ele faz um curso de podologia, ele faz um curso de estética, mas aquele curso que não é vinculado à enfermagem, é estética. Ele vai lá no Senac e se inscreve num curso de estética, tá? Mas aí, ali qualquer pessoa pode fazer, independente dele ser técnico ou não. Então, por exemplo, minha mãe, que é professora, está aposentada, se ela quiser fazer um curso de podóloga, ela pode fazer. E aí ela vai ser podóloga. Agora, o técnico de enfermagem, muitas vezes, ele se mistura muito, porque ele atua com as outras... não é profissões, a gente fala outras... o termo, a gente não fala profissão. Outras... o termo... É como se fosse uma ocupação. Ocupação. Né? Outras ocupações, naquele intervalo que ele não está de plantão. Então, por exemplo, é plantonista 12/60. No intervalo que ele não está, ele atua como podóloga. Ele estando como podóloga, ele não está executando atividades da enfermagem. Ele é podólogo. Mas ele não sabe ele não sabe isso. Ele quer usar
a habilitação dele de sim. técnico, porque isso dá uma certa autonomia, uma Segurança, segurança, sim. né? Por conhecer, estar na área da saúde. A gente sabe que a formação técnica no Brasil é uma formação boa, é uma formação bem completa, né? Mas o que eles acabam fazendo erroneamente é pegar o título que eles têm de técnico de enfermagem e prestar um serviço fora de uma instituição hospitalar. Isso. E aí, sem a presença de um enfermeiro, exatamente. no caso. Dentro da Lei do Exercício Profissional, a 7498 de 86, que é uma lei federal, ele não tem essa... Ele não pode fazer isso. Legalmente falando, ele não pode. Ele sempre precisa ter um profissional enfermeiro. Isso aí. E isso é muito bom deixar claro, porque a formação técnica, ela não esclarece isso de uma forma correta. A própria faculdade também não esclarece isso para o enfermeiro de forma correta. E todas as vezes que a gente vai prestar assistência de enfermagem, nós temos que usar ciência, ética e ciência. Quando a gente fala de ciência, é sempre bom falar sobre isso, porque você sabe que eu falo sobre isso há muito tempo também. Existe uma ferramenta científica da enfermagem hoje, que é o processo de enfermagem. Se você presta atendimento, seja na área que for, qualquer lugar, você tem que utilizar o processo de enfermagem. O profissional técnico, ele não é preparado para utilizar o processo de enfermagem. Então, dentro de um atendimento, seja ele intra-hospitalar, APH, consultório, home care, a consulta de enfermagem ela é obrigatória. Sim, sim. E para ser realizada corretamente, ela tem que ter um profissional enfermeiro para coletar dados como a fundamentação teórica, levantar diagnósticos de enfermagem, fazer um plano de cuidados, elaborar uma prescrição, né, para ser executada, que pode ser executada pelo próprio enfermeiro, pelo próprio paciente, pelo técnico de enfermagem, né? E depois ele precisa finalizar essa assistência reavaliando o paciente após as intervenções. Isso, e lembrar de registrar também, que é muito importante. E tudo sempre registrado. Quando a gente fala disso, as pessoas ficam um pouco, né? Aí as pessoas ficam um pouco até chateadas. Porque a gente não tem profissionais hoje no mercado que estejam capacitados para fazer tudo isso. Que dirá o técnico de enfermagem. Então, tem que ficar claro que o técnico pode empreender sim, mas prestando assistência de cuidados de enfermagem, ele não pode fazer sozinho. Não pode. Tem que ter, no mínimo, um enfermeiro ali para criar os protocolos, para ter um enfermeiro para dar as diretrizes, supervisionar, orientar, não é isso? Isso, e esse enfermeiro ele é o responsável legal por ele.